Olá, caros colegas, aqui quem fala com vocês é Isaías Henrique, aluno do curso de Direito da Unifipmoc em Montes Claros, e venho aqui, através deste vídeo, falar com vocês sobre Direito Civil das Sucessões, em sua parte introdutória e os seus tipos de herdeiros. Então vamos lá. O que é Direito Civil da Sucessão? Inicialmente, a personalidade civil ela se inicia com o nascimento com vida e se encerra logo após a morte. Com isso, a pessoa que morreu, se tiver bens a serem partilhados, aí se dá a sucessão. A sucessão sendo ela se dando a partir no momento da morte. Lá no artigo 1784 do Código Civil, diz que aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então também é válido ressaltar que quando há a morte da pessoa, ele também é chamado de decujus. Então quando há a morte do decujus, a lei vigente no momento da morte do decujus é que será aplicada para o direito sucessório. Aí já entra em um ponto sobre os herdeiros. Quem são os herdeiros? Temos os herdeiros legítimos, os herdeiros testamentários, os legatários e os não legítimos. Os herdeiros legítimos são aqueles que estão diretamente ligados com decujus, sendo dividido teoricamente em três, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, que está no artigo 1845 do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge, sendo necessários a mesma coisa que legítimos. Com isso, os herdeiros legítimos também possuem, além dessas três classificações, possuem outras subdivisões, que são os nascituros, que assim quando nascem, se tiver aberta a sucessão, eles terão direito à herança. Temos também os nascidos até a abertura da sucessão. Temos o que parte da prole eventual, que são os filhos ainda não concebidos desde que vivos ao abrir-se a sucessão, que é, por exemplo, quando a mãe ou o pai ainda não tem seu filho, tanto biológico quanto adotivo, e o decujus deixa uma parte da herança para este filho que irá ser gerado, que irá fazer parte da família. Então aí o casal tem um prazo de 2 anos para ter esse filho e receber a herança. Caso se passe os 2 anos, o valor destinado a este filho da prole eventual voltará para o montante e será dividido normalmente para os outros herdeiros. Também poderá ser passado para a pessoa jurídica e também para fundações. Estes são os herdeiros legítimos, que fazem parte ali dos descendentes, ascendentes e cônjuges. Além dos legítimos, temos os que não são legítimos, que são aquelas pessoas que assinam o testamento a rolo, que são aquelas pessoas que são destinadas para assinar algo a pessoas analfabetas ou que não conseguem escrever. Aí essa pessoa assina a rolo, essa pessoa que assinou não terá direito à herança. As testemunhas também não são legitimadas. O tabelião que lavra e aprova ali o testamento. E o concubino. Concubino ou concubina é alguém que você tem relação fora do seu casamento ou da sua união estável. Pode-se dizer que o concubino é no caso de uma amante, entre aspas. E temos também os herdeiros testamentários. Temos os legítimos, os não legítimos e os testamentários, que são dados a partir de testamento, onde o decujus coloca em testamento algo que será destinado a determinada pessoa. Aí é válido ressaltar que a herança, ela no montante de 100%. Aí dividimos esse montante em dois. 50% é destinado obrigatoriamente aos herdeiros legítimos, que são os descendentes, caso não haja os descendentes, os ascendentes
concorrendo com o cônjuge. E os outros 50% poderá ser destinada à livre vontade do decújus, através de testamento e de doações. Então é dividida a herança dos 100% é dividida entre essas duas partes, para os herdeiros legítimos e a parte disponível, onde ele pode dispor como bem entender. E também é válido lembrar que a herança não pode ser destinada para pessoas que não são naturais, por exemplo, para animais, objetos, etc. O nosso ordenamento jurídico não aceita esse tipo de testamento, somente destinado a pessoas naturais ou pessoas jurídicas, através do testamento. Uma coisa também muito importante para que se tenha a sucessão é a aceitação da sucessão, onde os herdeiros devem aceitar a sucessão, podendo ela ser de forma expressa, que é escrito, sendo ela de forma tácita também, onde as atitudes da parte contribuem para que seja aceita essa herança, e de forma presumida, que é através do silêncio. Aí, caso tenha um silêncio, o juiz irá determinar um prazo de 30 dias para que essa parte, para que este herdeiro, seja comunicado e venha falar se aceita ou não. Não tendo aceitação, temos a renúncia da herança, que é onde o herdeiro irá deixar de ter o seu direito à herança, sendo assim considerado pelo ordenamento jurídico como um morto, não possuindo direito nenhum à herança, passando assim os seus direitos para os seus descendentes, caso haja. Caso não haja, a parte desse herdeiro que renunciou irá para os outros herdeiros legais, legítimos. Caso tenha descendentes, a parte desse herdeiro que renunciou irá passar para eles. Caso esse herdeiro que renunciou tenha credores, tenha algumas dívidas, os credores poderão entrar com ação pedindo a titularidade da herança, para que o valor restitua as dívidas que o herdeiro que renunciou tenha com os credores, caso o herdeiro tenha este dolo de passar os credores para trás. Então os credores poderão requerer a titularidade da herança. Aí, a partir disso, como foi explicado aqui sobre os herdeiros legítimos, que são os descendentes, ascendentes e cônjuges, temos a vocação hereditária, que seria a divisão e a concorrência da herança entre esses herdeiros legítimos. Se divide em 4 classes, sendo ela a primeira classe os descendentes concorrendo com o cônjuge, onde na partilha de bens o cônjuge, ou a partir de bens da herança, o cônjuge poderá meiar ou herdar a herança, e os descendentes irão somente herdar. No segundo grau, temos os descendentes, os ascendentes com o cônjuge, na segunda classe, os ascendentes com o cônjuge, concorrendo, e na terceira classe, caso não tenha os ascendentes ou descendentes, o cônjuge irá receber toda a herança sozinho. Caso não haja nenhum descendente, nenhum ascendente e nenhum cônjuge, irá passar o direito da herança para os herdeiros colaterais, que são ali os irmãos, tios, primos, etc. Irá só subindo. Aí entra em outro ponto na vocação hereditária. Como são divididos em classes, em graus, o grau mais próximo irá afastar o mais distante, onde o primeiro grau irá afastar, por exemplo, o terceiro grau, ou o quarto grau, ou o segundo grau. O grau mais próximo sempre afasta o grau mais distante. Por exemplo, se temos descendentes e temos ascendentes, no primeiro grau temos os descendentes, então vai ser os descendentes concorrendo com o cônjuge, os ascendentes irão ficar de fora. Se não tiver os ascendentes passam a concorrer, e assim sucessivamente. A classe mais próxima afasta a mais distante. E após isso temos a explicação de como se dará a divisão na partilha de bens, através da herança e da meação a partir da morte do decújus. Isso aí já é um assunto para outro vídeo, onde iremos tratar sobre isso aí, que é um caso mais complexo, que envolve contas. Nesse vídeo aqui iremos ficar somente com a parte introdutória, explicando quais são os tipos de herdeiros, né, como foi dito.
Ficamos por aqui com essa explicação aí sobre o direito civil das sucessões, na sua parte introdutória, os tipos de herdeiro e a parte introdutória da vocação hereditária. Então, muito obrigado aí pela atenção e valeu!